Isso aí, pessoal, tô aqui mais uma vez para fazer uma videoaula. A primeira videoaula do canal nossa vai ser a respeito de desenho. Bom, pessoal, não sei se vocês vão gostar, mas se gostar, dá um joinha aí. No final do vídeo eu volto para comentar mais uma vez. Eu vou desenhar aqui o Vegeta Super Saiyajin 4, começando pelo esqueleto simplificado. Pessoal, até daqui a pouco.
Bom pessoal, é isso aí, o desenho já tá terminado. Só vou dar uma pintada nele aqui para não ficar tão esquisito. Mas o desenho todo já tá feito. Eu só vou pintar aqui rapidinho, porque essa parte é meio demorada. Eu vou dar um pause na videoaula, já eu volto para mostrar ele já terminado, mesmo finalizado. Beleza? Bom, é isso aí pessoal, aqui já o desenho pronto, que já pintei tudo aqui, porque foi uma parte bem demorada mesmo, demorou mais ou menos meia hora. Fiz o que eu pude aí, pessoal, só lembrando, eu fiz isso só lembrando os detalhes da minha cabeça mesmo, não olhei pra referência nenhuma, para ficar aí mais ou menos para vocês curtirem, valeu pessoal? Eu vou abrir ele aqui no visualizador de fotos mesmo, aqui vai ficar melhor de visualizar, valeu? E é isso aí pessoal, para quem gostou da videoaula aí o vídeo tem Super Saiyajin 4, quem gostou da videoaula dá um joinha aí. E quem gostou muito mesmo, compartilhe, se inscreva no canal aí que vai ter mais videoaula pra gente aí, beleza pessoal? Um abração e até a próxima.